Make it low, make it fast, make it slow. Baby, let's... Boa tarde, Pelotas. Estamos iniciando mais um programa UPACAF e a comunidade. Hoje aqui ao meu lado, né, o nosso camarada, né, do dia a dia aí da política social, né, Carlos Aristide, que me acompanha em todas as atividades da UPACAF, né? Ele é o soldado que está sempre em serviço com a gente, né? Participando aí de fortalecimento do movimento comunitário. A semana que vem nós vamos receber duas lideranças estadual importantes do movimento comunitário, o Valério e o Valdemar, são duas figuras conhecidas aí no meio social do movimento popular. Muita coisa acontecendo no país e hoje nós vamos conversar um pouquinho do que está acontecendo no país. A PEC da blindagem. Os políticos estão querendo se defender das coisas erradas que eles fizeram. Aí vamos brindar, né? Mas o brasileiro deu a resposta, né, no dia 21. 21 foi a semana farroupilha, mas no país inteiro, muita mobilização. Lá no Congresso foi votado a PEC da blindagem, né? O pessoal estão querendo se blindar, não querem ser condenado a nada, né? Se a gente cometer um erro, nós temos lá na prisão, né? Sem defesa muitas vezes. Eles não, eles querem blindar, faz coisas erradas, desvia o recurso muitas vezes na região que eles representam, né? Fazem coisa errada e aí querem implantar essa ditadura aí para tentar fazer. Mas o país eu acho que está começando o brasileiro a começar a refletir muito das coisas erradas que acontecem no país. Muitas vezes emendas parlamentares, que muitas vezes não vai para as cidades que foram feitas, os deputados fazem essas emendas parlamentares para beneficiar alguma cidade e muitas vezes nem chega esse recurso, né? E a gente não sabe aonde foi. O rato comeu? Carlinho, vamos começar esse bate-papo aí. O que tu tá achando dessa questão da PEC da blindagem que votaram e agora com essas mobilizações que aconteceu no país, milhares e milhares de pessoas. Os deputados começaram a pensar diferente agora, né? Pedindo desculpa. O Lula teve essa semana como é que é, nação, como é que se chama, que teve com os países, né? Agora, Carlos Aristide esteve lá nos Estados Unidos, deu o recado, mostrou que aqui ninguém manda, vai lá o deputado Eduardo Bolsonaro, botar os Estados Unidos contra o nosso país, taxando, né? Levando aquelas, né, fugiu do país, né? Muitas vezes a população, né, que a gente diz assim, eu não condeno nem uma orientação política. Quem é de direita, quem é de esquerda. Nós queremos transparência. Coisas erradas a gente não quer. O que tu acha, Carlos Aristide? Para a gente iniciar, vamos pingar fogo um pouco aí, né? Nações Unidas, a Nação Unida que aconteceu, que o Lula teve presente. É que é muita informação, se tu para pensar, é uma enxurrada. Primeiro, dá o boa tarde. Eu acho que o pontapé inicial dessa programação, que eu sempre digo para o Valdir, é um programa super interessante, além de pessoas convidados que vêm aqui na programação do UPACAF, a comunidade, trazendo muita informação para você. Tem a dinâmica do programa do UPACAF, a comunidade, que é tocado pelo Valdir, que é dirigido pelo Valdir Duarte,
e a riqueza desse espaço, onde a gente pode refletir, que as provocações que ele me faz quando eu venho para cá, e a satisfação de estar com você aí, o amigo telespectador que nos acompanha. Saímos recentemente do programa Espaço ASDEFIPEL, programação da Associação dos Deficientes Filhos de Pelotas, e a gente recebe o convite e não tem como, só se tiver um compromisso, de fato, que não tenha condições de participar, não, né? Mas do contrário, sempre é um prazer, é uma satisfação pelo rico espaço que a TVC Pelotas tem aqui na área comunitária. Falou em área comunitária, me agrada muito estar aqui, com certeza. E essa abertura que tu fazes em relação essas questões aí dessa blindagem, né? E imagino eu, né, Valdir, amigo telespectador, você que está do outro lado, que tem um interesse pela política pública e até mesmo pela política partidária, acompanhando as mídias abertas, aí é uma enxurrada de informações. Hoje o que está estabelecido, que foi tratado por eles, amanhã já não é mais. Então é uma confusão na cabeça do cidadão. Como eu brinco, e numa brincadeira a gente fala verdades, né? Do fragilizado cidadão brasileiro. Carlinhos, não é bem assim. É assim, queridos. É porque o sistema, quando o sistema se estabelece, ele impõe o poder da filosofia de trabalho, de política, sobre uma sociedade inteira. Não é um cidadão, 2, 3, 4, não é a sociedade inteira. Então, essa blindagem que eles estão fazendo, ela não vem de agora, Valdir Duarte. Sim. Ela não vem de agora, porque, infelizmente, os caras legislam em causa própria, na grande maioria. Você pode observar. Esse dia eu vi um comunicador, não vou falar o nome dele aqui, que é um comunicador de mídia aberta muito forte, poderoso, diga-se de passagem, fazendeiro, isso, aquilo, aquele outro, dono de rádio, dono de televisão, fazendo um comentário, e eu fui obrigado a contemplar as palavras, né, curtir ali as palavras dele, porque assim, ó, é um país, agora mesmo na nossa programação, eu estava dando uma informação de uma grana que vem para São Lourenço do Sul, para Santa Casa, 1,15 bilhões, queridos. Milhões, perdão. E a gente está cansado de receber tanta informação do tipo que é um tapa na cara da sociedade. Por que é um tapa na cara da sociedade? Porque o país, ele é viável. O país, ele é viável. É um país viável, continua ainda, com todos os precalços, com toda a roubalheira que esses caras vêm fazendo, desde o descobrimento. Agora nós estávamos comentando a respeito do 20 de setembro, Revolução Farroupilha, aquele auê todo e tal, mas na verdade a história desse país, ela não está bem contada até os dias de hoje. Ela é contada dentro da versão de muitos interesses, né? Falando em charqueada, aqui em Pelotas, tu pode observar, na verdade, era um negro, escravo, que fazia todo o trabalho, né? Mas aí já daqui a pouco vem o revolucionário Bento Gonçalves, tá? Mas quem é que foi lá para a peleia, rapaz? Então, é um país de muita história mal contada. E essa que tu está comentando agora, a PEC, esse projeto de lei, esse negócio que eles estão fazendo, essa blindagem, a blindagem não vem de agora, ela vem de muito tempo, em todas as instâncias da política nacional, federal, estadual e municipal. Se eu estiver equivocado, você que está do outro lado é uma pessoa muito inteligente, tenha certeza disso, e você vai analisar o que a gente está falando, não é verdade, o Valdir? Então, na verdade, assim, é uma blindagem onde eles fazem uma proteção, uma legislação em causa própria, não é? Eu não estou muito por dentro da questão dessas emendas parlamentares. Eu estava vendo esses dias uma ambulância, eu não vou citar,
e eu não quero fazer meramente uma crítica, é uma ambulância de um vereador. Uma ambulância. Olha, queridos, com todo respeito, alguém pode me contestar do outro lado? Por favor, faça isso. O trabalho do vereador, que foi eleito por uma comunidade, vereador, deputado, estadual, federal, senador, seja ali quem for lá, ele foi eleito para legislar, criação de leis e fiscalização do poder estabelecido, não para fazer assistencialismo, não para andar com um trator nas costas, com todo respeito, tenho amigos e respeito profundamente, para patrolar ruas, não para pegar uma pá, como tem na minha terra em Santa Vitória, o cara pega uma pá e vai cavar buraco no meio da cidade. Ele não foi eleito para isso, tia. E aí o cara pega uma viatura, uma ambulância, e vira numa viatura, começa que, como é que ele conseguiu aquela verba? Veja bem, consegue, vem comigo, consegue a verba para estabelecer uma van, para criar uma ambulância, mas não consegue uma verba para estruturar a Secretaria de Saúde que precisa desses veículos para transportar pacientes. Então, é uma coisa equivocada para caramba, é um engodo tremendo, e a sociedade engole tudo isso, Valdir Duarte. Realmente aí tem muita coisa errada nesse país. Dia 21, milhares e milhares de pessoas, a Avenida Paulista, lá em São Paulo, tomou, né? E a gente via depoimento, não era só o pessoal da esquerda, o pessoal da direita estava lá também, porque não está contente. Não está contente com a forma que o Congresso está se legislando por conta própria, para eles, né? Para eles, e não estão pensando na população. É vergonhoso tu ver um jovem que fez 2 milhões de votos, o Nicolas, tal de Nicolas, que bárbaro, né? Que usa a rede social, né? Falando contra o povo, falando contra os movimentos sociais, defendendo uma família que ficou comprovado que quis dar um golpe, não aceitou a derrota do voto, não aceitou e está fazendo isso. Então, é uma família que defende o seu próprio bolso, defende a sua família, a família dele, não é a população brasileira. Ficou comprovado aí, né, as declarações do deputado Fujão, eu chamo o deputado Fujão, deputado que não aguentou a ser condenado pelos erros que fez, se mandou para os Estados Unidos, tentando influenciar nas políticas do Brasil, né, na exportação do nosso país. Muito empresário foram prejudicados com essa taxação. E nessa semana, o que aconteceu? O encontro das Nações Unidas se reuniu lá nos Estados Unidos, o presidente da República estava lá. E aí, gostando ou não gostando, ele demonstrou que o país não tem que se meter com as questões judicial do Ministério da Justiça. Não é o governo federal que está envolvido na condenação. Vê dia 8 de janeiro, no início que assumiu o novo governo, aquele golpe que tentaram dar. Foi uma armação onde tinha coronéis, pessoas ligadas ao governo passado, que estiveram nos ministérios, que articulou para que o país, para que o governo que ganhou, poderia ser qualquer outro partido,
Não poderia não ser o Lula, poderia ser qualquer político que se elegesse. Mas essa de querer dar o golpe, voltar o regime militar, que o Exército também não aceitou isso aí, não. Quiseram dar um golpe e pressionar o Exército fazer, ir para a ditadura, para fazer com que o país ficasse governado por meia dúzia de políticos, né? Aí, agora, foram condenados, o salário, perde os salários que ele tinha, isso pode acontecer agora, né? Você queria botar o deputado, né, Eduardo Bolsonaro como líder do grupinho, né? E parece que o Congresso não está aceitando, não aceitaram isso. O presidente da República foi lá, deu um discurso mostrando que o país é independente. Eu digo tem muita gente nos assistindo, tem gente que não está gostando do que a gente está falando. Né? Mas eu não estou aqui para falar bonito, não. Eu estou aqui para falar o que é a realidade. O Brasil é rico na exportação. Os Estados Unidos depende muito da mercadoria que sai daqui para lá. Muitos empresários apavorados aí porque não tinha como vão exportar mercadoria, né? E já deram um jeito, já teve outros países que estavam interessados também no produto do brasileiro. Taxação foi um gesto político, isso foi pelo discurso do presidente Trump, né? Que também baixou um pouquinho, né? Já mostrou que não é aquela radicalidade mais. Já está dando uma cadenciada. Já está cadenciando. Né? Já está querendo namorar o Brasil. Já está cadenciando. Ele está maneirando, como se diz na gíria, né? E aí, Carlinhos, contigo agora a bola. Não, tranquilo. Eu acho que essa questão do telespectador lá do outro lado, que a gente manda um abraço forte, a questão é simples. Nós aqui, quando colocamos uma posição, a gente não jamais pretende ser o dono da verdade. São coisas que a gente vivencia. A gente que trabalha dentro da comunidade, a gente que tem um trabalho de representatividade, que peleia, que luta coletivamente, que tem uma ideia de uma coisa mais coletiva e não individual. Quando nós vemos esses fatos, eu comentei, inclusive, numa programação do UPACAF, no passado mais jovem, eu tive experiências em Brasília com movimentos sociais em Brasília. Pensa, eu não lembro até, porque deve ter algumas fotos, alguma coisa por aí, dessa época, e era o país inteiro, o Valdir, que estava numa manifestação em Brasília. Dentro da minha experiência que eu tive naquela época, não vi nada de quebra-quebra. Eu estava envolvido, sim, com movimentos sociais. Partido de esquerda, não tem problema. Mas não vi nada de quebra-quebra. Tudo dentro da reivindicação, tudo dentro da formalidade, que a Constituição nos dá essa condição, né, de protestar, de manifestar tranquilamente. E esse 8 de janeiro, queridos, foi uma vergonha o que aconteceu no Brasil. Então, se nós temos uma imagem meio distorcida lá fora, que eu não sei bem se é assim, porque o que recebemos da mídia de fora não podemos também dar o amém, né? Inclusive algumas mídias locais, né, do nosso país, que vem a informação, mas temos, como a gente está deixando você aí do outro lado, na condição de nos questionar, sim. Tem que haver o questionamento. Democracia é isso. Democracia é isso. Estou falando aqui, o Valdir está fazendo as suas colocações, e você pode protestar, não concordo com esses caras. Olha, concordo e tal. Muito bem. E, na verdade, Valdir,
esse 8 de janeiro foi realmente, eu não me lembro, né? Porque sou de 1959, eu tenho 66 anos, entendeu? Então, eu tive algumas experiências na área política, na área de movimentos sociais, e tu falavas aqui, foi interessante agora no fórum, nesse encontro em Porto Alegre, como é que é? Das cidades aí. A Conferência das Cidades. Conferência das Cidades, que foi a nível estadual, e eu encontro ali, tu me dá esse privilégio de encontrar alguém que na minha época, quando mais jovem, a gente transitou aí pela Central de Movimentos Populares. Interessantíssimo, algo muito interessantíssimo, né, para o movimento popular. Hoje não tenho noção como é que está funcionando, né? A minha trincheira hoje é local e chama-se Associação dos Deficientes Filhos de Pelotas, há 26 anos. Muito bem, e aí eu encontro uma dessas figuras que continua na peleia, né? Então, e aí eu resgato essa imagem de Brasília, não aconteceu nada nessa época. Agora, dia 8 de janeiro, foi assim uma coisa, olha, tudo indica que houve conveniências, porque quando nós fizemos nosso manifesto, tudo muito ordenado, tinha uma cerca de ferro, e do outro lado tinha policiais com cachorros pastor alemão, aqueles cachorros bem brabo, não é? E tudo dentro da ordem. E aí, nesse caso do 8 de janeiro, não tem. Acho que uma criança que está estudando hoje, quinta, sexta série, quarta, quinta, sexta série, vai se ligar que aquilo ali houve uma conveniência muito grande para o poder que estava estabelecido na época. Então, quebra-quebra, arrebentaram tudo, mas bom, e aí vamos falar dos movimentos de esquerda? Olha, fica uma coisa muito... E agora está estabelecido todo esse cenário, e parece, não quero aqui defender A ou B ou C, mas me parece que o presidente da República do Brasil, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem muita habilidade, porque aonde ele vai, abrem-se as portas para ele. E ele estava lá, dando recado, e na verdade era necessário dizer, bom, aqui nesse país quem manda é o brasileiro, aqui quem manda é o poder que está estabelecido dentro da nação brasileira, não venha estrangeiro fazer isso. E lamentavelmente, a globalização, isso aqui é tranquilo, a globalização tem os aspectos positivos, claro, é lógico, mas essas aberturas dão uma brecha para o capital estrangeiro entrar à volonté. Então, aquele susto da taxação, eu até diria o seguinte: você que é dona de casa, eu vou em supermercado, tu vai em supermercado? Tu Sim, vai. Com certeza. Beleza, né? Então vai ali e vê os 5 quilos de arroz que você comprava há pouco tempo atrás, 25, 30 reais, dependendo. Hoje você vai ali no supermercado e encontra por 15, 14, 15, não chega a 20 pila. Tá, mas para um pouquinho, o que está acontecendo? Olha, queridos, a grande verdade, ela não vem à tona. Já comentei 500 vezes aqui. A questão produtiva do Brasil, a produção desse país, desse rico país, tu achas que o granjeiro lá vai parar de plantar arroz porque o arroz baixou? Ele não vai parar, meus amigos. E outra coisa, o sistema que se estabelece, já comentei várias vezes, o produto de boa qualidade vai para exportação. O brasileiro, com seu poder aquisitivo ou não, ele consome um produto da última qualidade. Já comentei, confira comigo, vá no supermercado, veja a qualidade do feijão, veja o óleo que você consome ali, que você vai comprar, é a rapa, porque o produto bom vai para o estrangeiro. Quem é? Qual é a estrutura desse país? Qual é o órgão que fiscaliza isso? Vai o produto bom para fora
E o brasileiro que produz esse produto come a rapa do tacho. Impressionante, Valdir. Programa UPA Café Comunidade, né? Lembrando aí que nós temos na rede social também. Na rede social aí você consegue assistir o programa UPA Café Comunidade no Facebook, né? No Facebook, você na página TVC Pelotas, no YouTube e todas as plataformas aí você consegue aí na rede social assistir, né? Assistir o programa UPA Café Comunidade. No canal 14 NET e na Claro, né? Também na Claro aí você pode assistir também o programa UPA Café Comunidade. Aqui a gente debate assuntos da comunidade. Aqui o programa do UPA Café é tão aberto que eu já trouxe presidente de partido de direita também. E aqui eles têm voz também. Te trouxe o Ronaldo Quadrado, além de vereador, é presidente do PT. Né? A gente também trouxe ele aí para falar aí qual era a ideia dele, que ele estava assumindo agora o PT. Né? Teve uma atividade lá no Tomás Luiz Osório, que reuniu a militância do PT, e foi importante. Né? Foi importante aí eles deram uma injeção de ânimo, né? Porque os movimentos sociais não é só do PT, temos aí associações de bairros que também são ligadas aí, os partidos de direita também, e tem a opção de escolher quem eles quiserem. Né? O importante para nós do movimento comunitário é o fortalecimento do movimento comunitário. Tanto é que nós temos algumas atividades aí, pensando no fortalecimento. Dia 5 agora nós temos eleição lá no Sítio Floresta, 2 chapas concorrendo, uma representada, a chapa 1 representada pelo Ivan e a chapa 2 pelo João Paulo. João Paulo que também, né, é uma liderança lá do bairro e que a gente, né, vamos estar presente lá, e o Carlos Aristides, estou vendo mais algum representante da UPACAF para estar lá presente. E vou estar nesse domingo, agora no domingo, né, nós estamos no sábado, no domingo eu vou estar lá no Obelisco, onde está havendo uma divulgação muito grande. Foi feito um edital de convocação da eleição, era uma associação que estava fechado, se destruindo, eu estive lá num domingo, para uma reunião convocado pelos moradores. A UPACAF, mesmo ela não tendo sede, ela é convocada pelos moradores, a gente está lá, né, para levar críticas, para botar a cara a tapa, mas tentar organizar aonde não está organizado. Isso não pode dizer que a UPACAF não está fazendo, tá. Carlinhos tem me acompanhado aí, em grandes mobilizações nos bairros, onde a comunidade sai para votar. E não é um voto obrigatório, mas participa. Quero ser representante. A última eleição que nós tivemos foi lá no Getúlio Vargas, onde o baixinho se elegeu o presidente, 3 chapas concorrendo. Agora, claro que amanhã, no domingo, né, vamos ver, provavelmente tenha 2 ou 3 chapas para concorrer. É um local, praticamente um condomínio ali, o Obelisco, onde tem pessoas muito instruídas politicamente, pessoas são funcionário público, interessante, são pessoas que debatem política para a comunidade. Foi uma reunião que eu participei, muito riquíssima, onde a comunidade quer realmente que a coisa funcione, que tem os seus representantes. Era uma associação muito organizada. Aí se fechou, assumiu uma direção, fechou as portas e ficou fechado há muito tempo. O que aconteceu? Os moradores se reuniram, fizeram uma reunião, sem a presença da entidade, mas eu sempre me colocando à disposição deles. Tiveram lá com os moradores e tomaram a decisão, já que a coisa estava fechada, de uma reunião decidida pela comunidade, de
né, chamaram um chaveiro, abrir e devolver para a comunidade. Chamaram ao PACAF, estive presente lá no domingo. Num domingo à tarde, Carlos Aristide. Verdade. Num domingo com mais de 30 pessoas. Muito bom. Né? Hoje o bom é que a rede social, que a gente pode tirar foto, a gente pode filmar, para mostrar que a gente estava lá. A comunidade definiu que o PACAF seria aqui a coordenar o processo eleitoral. Muitas pessoas interessadas em participar, de concorrer, então vai ser uma eleição disputada voto a voto. Nesse domingo, né, agora domingo nós vamos estar presentes lá, eu vou estar lá, já me comprometi, como o PACAF, quando eu passar. Fizemos um edital de convocação, que vai ser mais para o final de mês de outubro. Eu não me lembro, que eu não estou sem o edital aqui. Mas que a eleição agora é dia 28, quer dizer, dia 28. Nesse domingo, dia 28, vou passar o dia lá. Na verdade, vai ser das 14 às 17. Quem tiver interessado, o edital não só colocado no comércio, mas fizeram um edital entregue casa por casa, os próprios moradores se colocaram à disposição Fantástico. De fazer o máximo de divulgação para que a comunidade participasse. É uma associação que tinha vários sócios, agora vai ter um estatuto ultrapassado, que agora nós temos que ajudar na organização do estatuto da comunidade. Então, a primeira etapa é passar para alguma diretoria assumir esse processo, tocar o trabalho e fazer uma reforma estatutária. Tem um CNPJ atrasado também, que hoje bota em dia. Hoje a Receita, ela não é que ela perdoa, elas fazem, por mínimo, tu tem que pagar 5 anos. Pode ficar até para trás, mas ou parcelar, ou pagar toda, ou parcelar, usar o atraso para não declarar. Hoje uma associação tu pode declarar, por exemplo, porque ela é sem fim lucrativo. Perfeito. Né? E ela tem que ter as funções, né? Ou trabalhar com projeto, que a comunidade se beneficie desse projeto, ou ela é uma entidade reivindicatória. É um prédio que está sendo detonado, aquele prédio lá, vai ter muito gasto para poder reformar aquele prédio. Aquele prédio foi na época da Coab, que foi construído o obelisco, e foi repassado por comodata para a associação, né, por tempo indeterminado. Parece que tem um desembargo, né, que é da Coab, que está pedindo, que está aí na leilão, alguns prédios, né? A Coab ela é em vários países, na época várias cidades foi construído, e tem alguns prédios que estão aí para que pode ser leiloado, né? Mas se não tiver uma organização, vai perder o prédio. Então, tem que ter uma organização no bairro. A comunidade decidiu, chamou o PACAF, e o PACAF estava presente. Estava presente lá, eu até convidei o Carlinho, mas o Carlinho, ele tem uma agenda grande também, né? Foi no domingo? Foi num domingo. Eu achava que a atividade era na segunda-feira. Não, foi num domingo riquíssimo, Carlinho. Eu vi as imagens. Tu ia gostar até de participar. Eu vi as imagens. Muito participativo da comunidade. A comunidade mostrando como era, como é que eles querem, né? Mostrando as coisas erradas que acontecem lá. E sempre foi participativo, passou grandes lideranças por aquele bairro lá. É uma associação bem organizada, e que o prédio lá estava sendo destruído por estar fechado e não ter alguém para assumir essa atividade de envolver a comunidade. Lá o Carlos Aristide, tinha um quadro de sócio, quase todos os moradores pagavam uma taxa para manter a estrutura. Que beleza. Tinha aniversários que as pessoas utilizavam. Que maravilha, hein? Né? Teve blocos que se beneficiavam,
também de fazer o ensaio lá. Claro, a comunidade até reclama agora se tiver muito barulho, mas até um certo horário realmente pode. Então vamos reestruturar aquilo lá, precisa ser devolvido para a comunidade e a gente está fazendo a nossa parte. A nossa parte é organizar o movimento, é fortalecer o movimento. Então nós vamos estar com uma atividade agora no dia 17 e 18, onde vem figuras nacionais, pessoas que se preocupam com a comunidade. É um encontro, na verdade é um curso regional, onde essa Macro Sul vai estar reunida através da FEGAMEC e a CONAN, para a gente poder se fortalecer. Exemplo, teve a conferência da cidade e que a gente conseguiu tirar delegado. Eu tive o privilégio, como FEGAMEC e organizado no nosso Rio Grande do Sul, sair como delegado. Mas nós temos que fortalecer para que cada conferência tenha, está lá o Carlos Aristide, eu sou FEGAMEC, eu represento a associação lá de Pelotas, lá do bairro tal, uma associação dos deficientes físicos, nós temos para a luta em defesa pelo social. Mas é isso aí, Carlos Aristide. A tua parte. Pode falar, Carlos Aristide, porque senão vai ficar só eu falando aqui. Não, mas é tranquilo. Mas é tranquilo porque tu consegue passar uma mensagem para o telespectador da realidade, de certa forma, do movimento social, das associações de bairro. Então, tranquilo, acho que a tua fala foi uma fala bem, como é que se diz, bem contundente, porque, na verdade, é o nosso papel, né? Esse é o nosso papel. E quando tu me comentas sobre o obelisco, realmente era um domingo, no meu pensamento eu achei que era na segunda-feira, embora no domingo ficava complicado para mim, tinha outras questões para resolver também, parece mentira, no domingo. E aí o que acontece? Quando tu faz um relato sobre algumas que eu acompanhei, Getúlio Vargas Sanga Funda, a gente teve o privilégio de participar, e, gente, o que o Valdir comentava, eu quero nada mais, nada menos que endossar as palavras do Valdir. Então, os viés, os caminhos de participação são muitos. Né? Por quê? Porque, assim, a associação de bairro, né, que hoje a gente vê, assim, tem muita coisa para ser resgatada, mas, enfim, isso se passa por processos que vão desgastando também o movimento. Tudo na vida é passageiro, né, queridos? Não existe, é uma questão de logística, tudo na vida, pessoal e coletiva, tudo é passageiro, né? E tudo tem a sua fase. Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer? Existe um governo federal que, de certa forma, fomenta, eu digo de certa forma para não me atirar de peito aberto no oceano para bater braço. Não é verdade? Temos que ser coerente conosco, não é verdade? Com você que está do outro lado. Então, é um governo que se estabelece que, de certa forma, provoca a participação popular. Tem que haver o cuidado, aí eu vou ser chato, extremamente chato, e me incomoda até os dias de hoje, não ser massa de manobra. Então, quando ele fala que dentro de uma associação de bairro não deve ter partido, bandeira partidária, não deve, queridos. Tem que atuar junto com o poder que se estabelece, e junto com o legislativo que está. Vamos lá devagarinho, né? De passada, porque tem gente que pensa que é eterno aí, né? Que vai se eternizar. Isso não existe em hipótese nenhuma, em lugar nenhum, em atividade nenhuma. Então, na verdade, assim, mas é saudável, é salutar ver a fala dele, e eu já participei de algumas. Quando tu vê uma UPA-CAF,
uma União Pelotense de associações de bairro que tem dificuldades a 1000 para caminhar, e não é diferente das outras, né? O que eu comento a respeito? Uns têm muita habilidade, muita articulação, não é? E outros têm dificuldade. Isso é natural da vida, em qualquer circunstância. Então, na verdade, é fabuloso, é fascinante saber que no Obelisco as pessoas foram bater de porta em porta. Porque, na verdade, a sociedade, isso é uma leitura fácil de fazer. A sociedade está aniquilada, ela está desconfiada até da sombra. O cara vem aqui falar de partido político. Não. É uma associação que quer se organizar, que tem uma preocupação com o bairro. Então, parabéns para o Obelisco, sim. Por que não? Sou vizinho ali pertinho, né? Parabéns para o Obelisco. E as entidades que estão aí com dificuldades, tenta se articular, a UPACAF com limitação, nós dentro da Associação dos Deficientes Físicos, matando um leão por dia, uma loucura, nada mudou, não é? Então, na verdade, é um desafio, mas é para quem se propõe a atuar dentro desse desafio. Então, parabéns ao Obelisco e as associações que querem se organizar. Está aqui a União Pelotense, estamos aqui no respaldo também, para que haja essa provocação, porque a associação ela vai fazer exatamente o contraponto. Nós estávamos olhando durante a semana alguma coisa sobre regulamento interno do Conselho das Pessoas com Deficiência e Alta Habilidade, que eu estou provisório. Eu não sou presidente, eu sou interino, porque se dissolveu lá a direção e a gente está ali. E eu vejo ali dentro daquele conselho um potencial, um tremendo potencial. Se eu atuo há 26 anos dentro de uma associação, que é a Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas, deficitária em tudo que você possa imaginar, eu entro para dentro do conselho e vejo ali as grandes oportunidades de pessoas que podem fazer a diferença. Agora, só um porém, eu vou dar um recadinho para algumas pessoas aqui. Não assuma uma associação de bairro, um conselho municipal para se atrelar ao governo estabelecido. Não falo em A, em B, em C. Fica muito clara, a minha posição sempre foi clara. A esquerda, a direita... Não estou falando sobre isso. Não se atrele. Seja autêntico. Se você é uma entidade reivindicatória, esteja o Papa dirigindo a cidade, o estado ou o país. Você tem que ter autenticidade, você tem que defender aquele interesse comunitário. A partir do momento que você defendeu interesses de poderes estabelecidos, na minha concepção, eu não estou excluindo, muito pelo contrário, ele tem que estar incluso. Então, quando eu digo aqui que o governo federal tem uma aproximação, não vou dizer 100%, não vou ser tão exagerado, com o movimento popular, tem. E tanto que o governo desse país anterior, e se não me falha a memória, queriam fechar com conselhos, não sei o quê, ou seja, não quer participação popular. Vou te dar exemplo, Porto Alegre, o governo Melo, que foi sempre próximo aos movimentos sociais. Verdade. Tentou fechar o Conselho da Saúde. Veja bem. Tentou fechar o Conselho da Saúde. Outros países, o governo federal, na época, Bolsonaro, atrelava os movimentos sociais, tudo são do PT, são disso, daquilo, da esquerda, né? Mas nunca deu abertura para que esses movimentos se aproximassem também do governo federal. As entidades, elas têm as suas políticas de defender o próximo. Aí eu vejo muitas vezes o discurso, Bolsa Família, para que Bolsa Família, para que isso, vamos terminar com isso, que as pessoas têm que trabalhar, ter isso, aquilo. Mas a pessoa hoje que está desempregada,
A família que está sem ter o dinheiro para comprar o leite dos seus filhos, ele precisa, já a questão social precisa sim dos auxílios. Senão nós estaria que nem a Índia muitas vezes. As crianças morrendo de fome porque não tem esses auxílios que tem. O desemprego é muito grande. Claro que tem que fazer com que as pessoas tenham auxílio, mas também tem que, né? Se tem um emprego, tem que trabalhar, tem que produzir, tem que fazer a coisa funcionar. Agora, tu não pode terminar. Não pode terminar com os projetos sociais. Os projetos sociais, tem muita gente passando, eu vou te dizer, muita gente até se matando, porque chegar em casa, ver uma criança chorando de fome. Tá louco? Tá? Uma família, uma mulher que foi violentada, porque muitas vezes o pai foi lá no boteco, encheu a cara de cachaça. Verdade. Chega lá, a cobrança não tem um arrozinho, um feijão, tá? Vê se não tem um dinheiro para comprar um litro de leite. Vai lá com as moedas que tem, vai lá tomar, cachaça é barata, vai lá e toma lá todas que tem que tomar, porque sempre tem companheiro para te dar uma cachaça. É verdade. No boteco sempre tem alguém para te dar uma cachaça. E aí chega lá, maltrata os filhos, violenta a mulher. E aí o que acontece? Porque hoje as mães, elas muitas vezes têm que trabalhar, muitas vezes não tem creche. Né? Um grande problema. Não tem creche. Um dos grandes problemas. Não tem plano de saúde. As pessoas morrem porque não tem um auxílio, não tem um plano de saúde. E aí as pessoas dizem assim, o SUS, vamos privatizar, vamos fazer isso, aquilo. O SUS é do povo. O SUS é que defende a vida. E muitas vezes, por muita demora, não é por não ter recurso, por muita demora, acaba as pessoas perdendo a vida. Então, nós temos que se preocupar com o cidadão, com as pessoas que não tiveram oportunidade na vida, que não têm estudo para ter um emprego melhor. Então, as pessoas têm que pensar que esse projeto social é fazer com que, pelo menos, vai lá, faz um bico, mas tu sabe que aquela garantia que tu chegar lá e chegar em casa, pelo menos 1 litro de leite tu vai ter para dar para o seu filho. Ameniza. Né? Não quer dizer que resolve. Não vai resolver. Mas não resolve, mas ajuda. Ajuda muito. Ajuda muito. Então, eu acho que o país hoje se preocupa. Os governos que defendem a questão social, ele está ali para olhar para o ser humano. E nós, do movimento comunitário, nós somos favorável sim. E nunca levantamos a bandeira, cada um tem sua bandeira. Não vou dizer que o movimento ele é tão puro. Tem pessoas que são ligadas ao partido A, B e C, né? Tem as lideranças comunitárias que são ligadas ao partido de direita, que se entende que lá eles estão bem. Temos lideranças que são dos partidos de esquerda. Temos lideranças que não são de partido nenhum. Mas a gente tem que fortalecer essa parte dos movimentos. Por isso que a FEGAMEC está se preocupando com isso. A CONAN está se preocupando com isso. Tanto é que foi debatido, o Carlos esteve presente, foi muito debatido lá na conferência da cidade, onde foi debatido, sim, questões sociais, questão de moradia, questões de melhorar as nossas cidades. E é a participação popular. A participação popular faz com que a gente consiga, pelo menos, amenizar. E as conferências são importantes, sim.
Carlos Aristides, nós temos 5 minutos, né? 5 minutinhos. 5 minutos para encerrar aí o nosso programa aí, lembrando aí o pessoal do Obelisco, agora no dia 28, no dia 27, dia 28, vou estar lá, se o Carlos quiser, às 14 horas eu vou estar presente lá na sede da associação, é bem do lado da escola ali, é fácil de achar. Fácil de achar. Tranquilo. Vai ter uma mobilização nessas horas que a gente marcou para receber chapa. Provavelmente possa ter 3 chapas lá. A divulgação é muito grande. No dia 5 nós vamos estar no Sítio Floresta. Esperamos aí uma participação popular aí bastante, né? São 2 chapas concorrendo. Essa do Obelisco lá Do Obelisco é a inscrição de chapa. Tá, é a inscrição de chapa, onde a comunidade está sabendo todo o processo. Só vota quem é morador? Quem é morador. No caso do Sítio Floresta também, é quem é morador. Hoje o Sítio Floresta cresceu muito, com os condomínios. Os condomínios que tem lá, tem. Tá? Então cresceu muito. A população aumentou. Mas é um bairro lá que precisa de mais, né? Um aumento do posto de saúde, ter mais creche, mais escola, porque quem foi morar lá tem filhos, precisa ter uma escola perto, precisa de uma creche, uma escolinha infantil para abrigar aí, porque muitas vezes a mãe solo, ela precisa trabalhar para trazer o sustento dos seus filhos, então precisa ter uma creche, então, e muitas vezes é reivindicação que parte da associação, das pessoas que vão governar, e não deixa de ser governar, porque ela é uma representante sem ganhar nada dentro da comunidade, tanto os vereadores aí ganham um monte. Qual é o salário do líder comunitário? É usar dinheiro do bolso muitas vezes para poder ajudar alguma coisa, verdade, né? Para tirar uma cópia de um xerox. Mas é importante essa organização. Né? Então, aproximar a comunidade das lideranças. Então, por isso que a gente tem feito isso. Né? Carlos Aristides, falta poucos minutos aí para... Beleza. Não, só te agradecer, né? Acho que agradecimento é a palavra, não tem problema, agradecendo o teu convite, agradecendo o Birinha, que nos coloca no ar aqui, agradecendo o TVC, e agradecendo a você que esteve aí na nossa companhia, e numa próxima oportunidade, se Deus quiser, estaremos aqui falando, sim, de movimento social de associação de bairros. Obrigado, Valdir, obrigado você. Programa UPACAF e a comunidade, lembrando aí, agora dia 28 eu vou estar no Obelisco lá e está convidado o Carlos Aristides, às 14 horas lá esperando a inscrição de chapa. No dia 5, aí sim, é todo dia, é uma mobilização muito grande, né, onde os moradores vão envolver aí 2 chapas concorrendo, a direção da associação. É um baita prédio que tem, que o Carlos já esteve lá e sabe, ali é uma baita estrutura da associação, dos moradores, onde eu espero a participação da comunidade, que vai votar, vai participar. Com certeza vai ser uma disputa muito grande, né? São 2 lideranças importantes lá para o bairro. A chapa 1, representado pelo Ivan, que é da situação, que ficou no lugar do falecido Paulo Rogério, que se dedicava àquela comunidade. Belo trabalho. E o Obelisco aí, mais para o final do mês aí, mas sábado, no domingo a gente vai estar lá com esse compromisso. Ficamos por aqui, Carlos Aristides. Muito obrigado. Ok, Birinha, agradeço aí pelo Birinha estar lá na técnica.